Você já percebeu que existem homens que não fazem esforço algum e mesmo assim parecem ocupar um espaço permanente na mente de uma mulher? Não são os mais bonitos, nem os mais ricos, nem os que mandam mensagens o tempo todo. Ainda assim, algo neles permanece, mesmo quando estão em silêncio, mesmo quando não estão por perto. E a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: o que exatamente essas pessoas fazem de diferente? Porque se você observar com atenção, vai perceber que não é sorte, não é magia e muito menos truque barato. Existe um padrão invisível, um detalhe psicológico tão simples que, justamente por ser simples, 99% dos homens ignoram completamente. E quando você entende isso, algo muda, não fora, dentro. E é essa mudança interna que altera completamente a forma como você é percebido. A maioria das pessoas cresce acreditando que a atração é sobre aparência, frases certas ou estratégias externas. Por isso, tantos homens passam anos tentando impressionar, agradar, provar valor, buscando a reação perfeita do outro lado. Eles acham que precisam fazer mais, falar mais, estar mais disponíveis, mas quanto mais tentam, menos impacto geram. E isso cria um ciclo silencioso de frustração. Eles não entendem porque são ignorados, porque a conversa esfria, porque o interesse parece desaparecer do nada. A verdade é que o erro não está no que eles fazem, está no estado emocional a partir do qual fazem. A atração não nasce da tentativa de convencer alguém a gostar de você. Ela nasce da forma como você se sente consigo mesmo enquanto se relaciona. E isso se comunica, mesmo quando você não diz nada. Existe uma diferença enorme entre presença e carência, entre interesse genuíno e necessidade de aprovação. O problema é que quase ninguém ensina isso de forma clara. Então as pessoas aprendem observando comportamentos errados, repetindo padrões que não funcionam e culpando fatores externos quando as coisas dão errado. Deixa eu te contar uma história curta para ilustrar isso. Um amigo meu, vamos chamá-lo de Lucas, era exatamente esse tipo de pessoa. Inteligente, educado, atencioso, sempre disponível, sempre pronto para ouvir, sempre tentando fazer tudo certo. Ele acreditava que se fosse compreensivo o suficiente, gentil o suficiente, presente o suficiente, alguma mulher eventualmente perceberia o valor dele. Mas o que acontecia era o oposto. Conversas longas que não levavam a lugar nenhum, interesse inicial que morria rápido e aquela frase que dói mais do que parece: "Você é incrível, mas eu te vejo só como amigo." Lucas não entendia onde errava. Ele fazia tudo o que diziam que era certo, até perceber algo desconfortável. Ele estava sempre se ajustando ao outro, sempre esperando sinais, sempre reagindo, nunca conduzindo, nunca ocupando o próprio espaço emocional. Ele não estava se conectando, estava se oferecendo, e isso muda tudo. Existe um princípio psicológico simples, mas poderoso. As pessoas não se conectam com quem tenta agradar, mas com quem transmite coerência emocional. Quando você está confortável consigo mesmo, quando não precisa provar nada, quando não depende da reação do outro para se sentir bem, isso cria uma sensação de segurança e curiosidade. Não porque você é distante ou frio, mas porque você é inteiro. E a mente humana é naturalmente atraída por quem parece inteiro. Muita gente confunde isso com jogar jogos, ignorar mensagens ou fingir desinteresse. Não é disso que se trata. Não, pelo contrário. Trata-se de estar presente sem se perder, de se expressar sem se moldar, de ouvir sem se anular. Quando você faz isso, algo interessante acontece. A outra pessoa começa a sentir mais do que entender, e a atração nasce do sentir, não da lógica. As mulheres, assim como qualquer ser humano, não respondem apenas ao que é dito, mas ao estado emocional por trás das palavras. Duas pessoas podem dizer exatamente a mesma frase e o impacto ser completamente diferente. Não é o conteúdo, é a intenção, é a energia emocional, é o subtexto invisível que acompanha cada interação. Quando um homem fala buscando aprovação, mesmo que use palavras bonitas, o que chega do outro lado é insegurança. Quando ele fala a partir de um lugar de tranquilidade interna, o que chega é presença. E presença é rara. Presença não grita, não implora, não força. Ela simplesmente existe e por isso chama a atenção. Outro erro comum é achar que conexão vem de intensidade. Mensagens constantes, explicações longas, declarações rápidas. Mas a mente humana valoriza mais aquilo que tem espaço para crescer.
Assim como um jardim não floresce quando alguém puxa a planta para que ela cresça mais rápido, a conexão emocional também precisa de tempo, de silêncio, de espaço, não para criar ansiedade, mas para permitir que o interesse se desenvolva de forma natural. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre tentando manter a chama acesa à força, você não dá espaço para que o outro sinta sua falta. E sentir falta não é sofrimento, é reconhecimento. É a mente dizendo: algo aqui é importante. E isso não acontece quando tudo está sempre entregue. Lucas começou a mudar quando parou de se perguntar: o que eu devo fazer para ela gostar de mim? E começou a se perguntar: como eu quero me sentir dentro dessa interação? Parece sutil, mas muda tudo. Ele começou a se expressar com mais honestidade, a respeitar seus próprios limites, a não responder por obrigação, mas por vontade, a ouvir sem tentar resolver tudo, a falar sem medo de não agradar. E algo curioso aconteceu. As conversas ficaram mais leves, mais reais, mais interessantes. Algumas mulheres se afastaram, é verdade, mas as que ficaram se aproximaram de verdade, porque agora havia alguém ali, não um personagem tentando ser escolhido, mas uma pessoa inteira se mostrando. O ponto central que quase ninguém entende é este: você não cria conexão tentando ser necessário, mas sendo completo. Pessoas emocionalmente equilibradas não prendem o outro pelo medo de perder, mas pela qualidade da experiência. Elas não fazem o outro depender, elas fazem o outro querer voltar. Isso vale para qualquer tipo de relação, amizades, família, trabalho, mas quando falamos de atração, esse princípio fica ainda mais evidente, porque a atração é sensível à pressão. Quanto mais você tenta controlar o resultado, menos controle você tem. Quanto mais você confia no processo, mais natural tudo se torna. Existe algo muito poderoso em alguém que sabe ficar em silêncio sem desconforto, que não preenche cada espaço com palavras, que não precisa justificar cada atitude, que não muda de opinião só para evitar conflito. Isso não é arrogância, é solidez interna. E solidez transmite segurança. Quando você desenvolve essa solidez, as pessoas começam a te perceber de outra forma. Não porque você mudou quem é, mas porque parou de esconder quem é. E isso cria curiosidade, cria respeito, cria conexão real. A mente humana se interessa por aquilo que não tenta se impor, mas se sustenta. No fundo, o que faz alguém ocupar espaço na mente de outra pessoa não é o que ela faz, mas o que ela desperta: tranquilidade, interesse, confiança, autenticidade. Emoções que não cansam, não pressionam, não cobram. Emoções que convidam. E aqui está a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Isso não é algo que você aplica como técnica, é algo que você desenvolve como postura interna. Não é sobre dizer a frase certa, mas sobre estar no lugar emocional certo ao falar qualquer frase. Quando isso acontece, até o simples se torna marcante, até o silêncio comunica, até a ausência tem presença. Por isso, os homens que parecem inesquecíveis não são os que fazem mais, mas os que fazem a partir de um lugar mais calmo. Eles não correm atrás de atenção, eles constroem valor interno, e esse valor transborda naturalmente para fora. Se você lembrar de apenas uma coisa deste vídeo, que seja isso: conexão não se força, se permite, e quando você para de tentar ser escolhido e começa a escolher quem você quer ser dentro de uma relação, tudo muda. A forma como você fala muda, a forma como escuta muda, a forma como é percebido muda. No final, não se trata de fazer alguém ficar obcecado por você. Se trata de se tornar alguém que não precisa de obsessão para ser lembrado. Alguém que deixa marca pela presença, não pela insistência. E isso, ironicamente, é o que faz com que as pessoas pensem em você mesmo quando você não está por perto, porque aquilo que é verdadeiro não grita, permanece.